Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso e essa aula é um destrinchamento da primeira. Como assim, Iago? Sabemos que existem tarraxas. Quais tipos de tarraxas? Sabemos que existem pontes. Quais tipos de pontes? Sabemos que existem tipos de braço. Quais tipos de braço? E essa aula é um pouco sobre isso, para a gente mergulhar aí de cabeça nesse universo de guitarra e saber do que realmente a sua guitarra de fato é feita. Vamos começar aí pelo headstock. Nós já sabemos que o headstock é essa parte em madeira da guitarra. O que tem no headstock? Em primeira mão, as tarraxas. As tarraxas que eu tenho aqui, como vocês podem ver lá na apostila de apoio, elas podem ser blindadas, semi-blindadas e tarraxas com travas. Iago, o que é uma tarraxa blindada? Tarraxa blindada é essa pecinha aqui, em que vocês veem que ela é toda blindada. Ela não tem, você não consegue enfiar a chave de fenda nela, você não consegue abrir para dar manutenção na peça, você não consegue nada. Ela tá totalmente, as engrenagens dela estão aqui dentro e você não consegue fazer nada dentro dessa peça aqui. Então, assim, é uma peça que é muito boa, muito difícil de dar problema, porém, quando dá, tem que fazer a substituição, porque você não consegue fazer nenhuma manutenção dentro dessa tarraxa. Por isso o nome dela é uma tarraxa blindada. Conseguem compreender? Então, assim, é uma peça muito boa, mas deu pau, tem que trocar. Não tem para onde correr. Bom, essa segunda peça aqui é uma tarraxa semi-blindada. Vocês podem ver que a gente consegue abrir a capa dela e fazer pequenas manutenções. Por exemplo, trocou a engrenagem, trocar uma pecinha aqui dentro e esse tipo de coisa. Então, assim, depois, posteriormente, é só colocar a capinha nela de volta. Essa tarraxa ela é muito comum em SG, em Les Paul, nesses modelos de guitarra, ok? Então, assim, isso é uma tarraxa semi-blindada. Iago, é uma peça bacana? É uma peça bacana pelo fato de você poder dar manutenção nela, ok? Porém, é uma peça que dá mais problema do que uma tarraxa blindada. Por quê? Porque ela entra impurezas, entra poeira, terra, enfim, e isso vai fazendo com que a peça vá se deteriorando mais rápido. Conseguem compreender? Já na tarraxa blindada, não. Ela é totalmente vedada, como vocês conseguem ver aqui. Então, essa por um lado é bom porque você consegue trocar uma pecinha ou outra sem ter que trocar a tarraxa inteira, porém essa daqui não dá tanto problema, mas quando dá, tem que trocar, não tem para onde correr. Então, na apostila de apoio de vocês aí, vocês conseguem ver que existem as tarraxas blindadas, as semi-blindadas e as tarraxas com trava. Infelizmente, eu não tenho a tarraxa com trava para poder demonstrar aqui para vocês, mas é um tipo de tarraxa que ele é o mais caro que tem. Por quê? Porque, vamos supor, você afina e chegou aqui na Mi, e ela meio que memoriza isso e trava, ela dá uma travada ali, ou seja, a sua corda para desafinar ela é muito mais difícil. Conseguem entender? Seja para apertar ou para desapertar a corda, enfim, porque ela dá uma travinha ali e fica muito melhor. São as tarraxas mais caras que existem no mercado aí. Podem chegar a custar até 400, 500, 600 reais um jogo de tarraxas. E a água é uma coisa que vale a pena? Cara, é um valor muito elevado. Porém, quem é que não gostaria de ter um instrumento que não desafina? Beleza? Então, nesse jogo de tarraxas aí, outra informação importante que a gente precisa ter é o quê? Que as tarraxas elas podem ter a configuração 3-3 ou elas podem ser o quê? Em linha, uma ao lado da outra. Conseguem notar a diferença? Por que você está falando isso, Thiago? Porque muita gente tem uma guitarra que é 3-3 e compra um jogo de tarraxas em linha. Você vai ter complicações, por quê? Porque a furação é diferente, a forma como você gira a tarraxa é diferente, então fique esperto. E provavelmente quando você for comprar, vai ter na descrição do item, é 3-3, ou então é tarraxas em linha. Como é que ficam essas tarraxas em linha na guitarra? Ficam dessa forma aqui, ok? São as tarraxas, vocês conseguem ver que é uma ao lado da outra. Isso são tarraxas em linha, beleza? E essas daqui são tarraxas o quê? Blindadas. Vocês podem ver que não tem como remover a capa para poder dar qualquer manutenção. E vocês podem ver que elas podem ser cromadas, pretas, douradas, enfim, tem várias cores. E as tarraxas semi-blindadas no 3-3, elas ficam nessa disposição aqui. Conseguem ver? Isso aqui são tarraxas semi-blindadas. Vocês conseguem ver que a gente tem uns parafusinhos para poder retirar a capinha dela, como nessa daqui, e dar uma certa manutenção, ok? Essa disposição aqui é 3-3, ok? Então, vamos para o próximo item.
O que a gente precisa falar que é muito importante no instrumento é essa pecinha aqui que se chama nut ou capotraste. Como já havia falado na aula passada, essa peça ela pode ser feita de plástico, de osso ou até mesmo de metal. Conseguem entender? Isso é uma peça muito importante aqui na guitarra de vocês, que é essa pecinha aqui. Ela é super barata. Você consegue encontrar em qualquer loja de instrumento aí, coisa de R$ 4, R$ 5. Geralmente eles vendem a de plástico. As tarraxas de osso são mais difíceis de encontrar. Como eu falei, as de osso elas têm a durabilidade muito maior do que um nutzinho desse de plástico. Conseguem ver? Um outro que a gente tem também é o de metal, como a gente pode ver nessa guitarra aqui. Ok? Você vê que ele dá um charme bem bacana na guitarra. Ah, Iago, esse nutzinho é uma peça importante, tem como tocar sem? É impossível você tocar uma guitarra sem isso daqui. Muita gente faz muita gambiarra nessa peça, quando quebra, tenta colar de volta, tenta fazer com borracha, com pedaço de plástico. E cara, isso eu não recomendo de forma alguma. Como falei, é uma pecinha extremamente barata, não vale a pena você ficar quebrando cabeça com isso. E é uma peça que com certeza influencia demais na altura das cordas da sua guitarra, na regulagem da sua guitarra e esse tipo de coisa. Então, se não quiser ter dor de cabeça com isso, compra um nutzinho bacana para sua guitarra que você não vai se arrepender. E aqui, ó, a gente vê um braço sem o nut. Então, você vê que ele tem um espaço aqui para poder ser colado. E esse nut geralmente ele é colado com super bonder mesmo, assim, não tem segredo nenhum. Isso aí a gente vai ver mais pra frente aí com mais detalhe. Outra peça interessante que eu tenho para falar para vocês é qual? É a chave seletora. Não sei se vocês lembram lá na primeira aula, que é a chave que é responsável para a configuração dos captadores. Isso aqui é uma chave seletora muito comum nas Stratocasters, que é a mais comum aí do mercado. Por quê? Porque ela tem 5 etapas. Ou seja, você vai jogando e ela vai selecionando qual captador vai funcionar. Porém, que eu não mostrei na última aula, a gente tem a chave seletora em 3 etapas, que ela é muito comum aí nas SGs, Les Paul, Telecaster, enfim, ela tem apenas 3 etapas. Ela numa guitarra, ela fica nessa disposição aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Essa é uma chave seletora de 5 etapas, ok? E essa daqui é uma chave seletora de 3 etapas, como essa que eu mostrei para vocês. Conseguem ver? Apenas 3 etapas aqui. E também tem uma que é mais diferente um pouco, que é essa chave seletora aqui também, de 3 etapas. Então você vê que cada guitarra tem sua particularidade, porém as peças elas fazem a mesma coisa, ok? A chave seletora, então, a gente tem de 5 e de 2 etapas. Como falei, isso aqui não é uma forma de bolo. Se seu luthier manja de elétrica legal, tem guitarra que tem até 3 chaves seletoras, porque como são combinações de captadores, ou seja, você consegue ter uma infinidade aí de posições que você pode colocar na sua guitarra, ok? Vamos passar para a próxima. Temos aqui a ponte, que foi algo que eu falei para vocês na aula passada, porém não sabíamos quais tipos de ponte existem. Essa ponte aqui se chama ponte trêmulo ou então vibrato, ok? É uma ponte que vocês podem ver que ela tem uma rebarbinha aqui atrás, tá bom? Por quê? Porque aqui é onde a gente enfia as cordas. Lembra que eu falei que a gente coloca as cordas por trás e ela sai pela frente? Então é basicamente isso. E também aqui vão as molas. Como assim, Iago? Molas? Vou mostrar para vocês. Aqui, como falei, os carrinhos, que são individuais, né, nessa ponte aqui. E aqui do lado, ela tem o lugar para a gente colocar aquela alavanquinha, ok? Porque aí ela dá uma leve movimentação nas cordas, para vocês verem como que ela fica. Eu vou mostrar para vocês agora como que essa ponte fica na guitarra. Essa é uma ponte trêmulo ou vibrato, ok? É a ponte aqui, a cara dela, né, entre aspas, aqui vai a alavanca e aqui é a parte de trás dela. Vibrato por quê? Porque ela vibra, você consegue mexer, por quê? Por conta da ação dessas molas aqui. Vocês conseguem ver que as molas elas são encaixadas aqui na parte de trás dessa ponte, entendeu? Então assim, você consegue colocar uma mola, 3 molas, 5 molas, enfim, quanto a sua mão pesar aí nessa pontezinha. Vocês veem que essa peça aqui ela atravessa o corpo da guitarra inteiro, que ela entra lá
e sai do outro lado. Então aqui a gente consegue colocar as cordas e tem também os buraquinhos para as molas. Isso é outra coisa que a gente vai ver aí também mais para frente. Outro tipo de ponte que existe é essa Tunelmatic. É uma ponte que ela é fixa, ela não treme nem nada nesse sentido. É uma ponte em que as cordas já entram direto na ponte. E ela é muito simples, porque isso aqui vão 2 parafusos na guitarra, você simplesmente encaixa e passa as cordas por dentro da ponte. Ela é muito comum também em SG, em Les Paul e nesse tipo de guitarra, ok? E ela numa guitarra fica nessa disposição aqui. Olha aqui, como eu falei para vocês. Apenas 2 parafusinhos, chegou, encaixou, passa as cordas aqui pela parte de trás e puxa pela frente. Ou seja, é uma pontezinha super simples, super bacana. Eu particularmente é uma ponte que eu me amarro demais. Falei, e questão de altura ou questão de regulagem dessa ponte? É muito simples, você simplesmente vai soltando o parafuso, ela vai aumentando. E se você apertar o parafuso, ela vai diminuindo, ou seja, segredo nenhum, ok? Vocês podem ver que essa peça aqui, ela é um pouco diferente, ela faz a função dos carrinhos nessa outra ponte aqui. Vocês veem que os carrinhos eles têm umas perninhas. Essas perninhas servem para regular a altura do carrinho. E essa altura é para a gente regular as oitavas, que é outra coisa também que a gente vai ver mais para frente. Quanto mais a gente aperta ou diminui, isso muda a questão da tensão das oitavas das cordas, ok? E essa pecinha aqui serve para isso. Então é meio que essas duas peças é uma dessa daqui. Ok, beleza? Mas vocês veem, ela é fixa, ela não é trêmula, não é vibrato, nem nada. Isso ela também tem na apostila de vocês. Ponte Tunelmatic, o nome dela. A outra ponte que a gente tem é a ponte fixa. Vocês conseguem ver que é uma ponte muito simples, ou seja, você simplesmente parafusa, coloca as cordas aqui por trás e ela sai na frente, ou seja, não é, ela é como se fosse uma irmã da vibrato, só que sem o vibrato. Conseguem entender? Olha aqui a diferença. Aqui ela tem o lugar da alavanca e aqui ela puxa para a questão das molas, como eu mostrei para vocês. Essa daqui ela não tem. Ela é fixa, ou seja, tem o tampo da guitarra, você colocou, acabou. Mas vocês veem que elas são muito parecidas, ok? É uma pontezinha muito bacana também, muito legal de se ter. Beleza? Outro tipo de ponte que a gente tem é a hardtail. Ponte hardtail, como se fosse rabo duro. É essa daqui que ela é muito clássica nas Telecasters, ok? É uma ponte também totalmente fixa. E vocês podem ver que é interessante que o captador ele é parafusado na ponte, ok? Então, assim, é muito bacana porque o captador dá uma certa ressonância do metal e não da madeira. E isso é muito bacana, coisa que a gente vai ver mais pra frente também. Tá vendo esses carrinhos aqui? Ela só tem 3. Por quê? Porque vão 2 cordas em cada carrinho. Isso também é responsável pela altura, pela regulagem de oitavas e esse tipo de coisa. Entende? Você coloca a chavinha alenzinha aqui, elas aumentam ou diminuem também. E as cordas elas são colocadas, nesse caso aqui, por trás da guitarra. E literalmente aqui a corda entra na madeira. Ela entra na madeira e sai desse lado aqui, perfeito? O nome dessa ponte chama ponte hardtail, ok? Essa ponte aqui é uma ponte fixa também, assim, e ela é muito pouco comum nas nossas guitarras aqui nacionais e etc. Elas são mais comuns em guitarras como Flying V, Razorback, Explorer, enfim, de guitarras mais, digamos assim, mais exóticas, né? É uma ponte fixa também, mas muito bacana, muito chamativa e ela fica nessa disposição da guitarra aqui. Conseguem ver? Ela fica nessa disposição aqui na guitarra, que é muito bacana e as cordas saem desses furinhos aqui. Segue o mesmo princípio daquela Telecaster, como as cordas entram aqui pela madeira e saem aqui na frente com essa pontezinha. Notem que ela tem a mesma pecinha daquela outra guitarra que eu mostrei, que também é a responsável por regular a altura dos carrinhos e esse tipo de coisa, para regulagem de oitavas. Então vocês veem que apesar de serem peças diferentes, elas fazem basicamente a mesma coisa, ok? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que infelizmente eu também não tenho, o mostruário são das pontes Floyd Rose, que muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, e as pontes Floyd Rose são as pontes de microafinação. Iago, o que é isso?
É uma ponte que ela é composta por um sistema de molas também e que ela flutua na guitarra. Ou seja, você consegue puxar a alavanca, a ponte ela consegue descer, e se você puxar a alavanca para frente, ela consegue subir, mudando assim a afinação das cordas e dá um efeito muito bacana. Porém, é um custo muito alto, porque são pontes que são extremamente ruins, extremamente complicadas de você regular, achar nota, enfim. Eu aconselho realmente a ter um curso só para regulagem e instalação de Floyd Rose, porque elas são pontes muito complicadas. É aquele velho ditado: quem ama Floyd Rose ama, e quem odeia não passa nem perto. Beleza? A próxima etapa aqui que eu quero falar com vocês são os jacks, que é aquela pecinha que entra o cabo P10. Esse é um jack muito clássico das Stratocasters aí, que é um jack que ele fica dentro da madeira. É muito legal porque o cabo ele não fica solto para fora. Aqui ele consegue vestir o, o cabo da guitarra no jack. Então assim, é uma pecinha muito simples e que, como falei, é responsável aí por 80% dos problemas. Ai meu Deus, minha guitarra tá no mau contato. Ai meu Deus, provavelmente é essa pecinha aqui que a gente vai aprender a mexer com ela. Um outro jack também é esse jack aqui, que ele fica na lateral da guitarra, que também é o mesmo princípio, a mesma peça, porém numa disposição diferente. Muito comum aí também em Telecaster, em SGs, Les Paul e etc. Essa daqui é bem mais comum mesmo nas Stratocasters. Esse jack aqui, ele fica disposto na guitarra dessa forma aqui. Conseguem ver? Com 4 parafusinhos, você coloca o cabo aqui e dá play na máquina. Beleza? Esse jack que eu acabei de mostrar para vocês. O jack que é mais comum na Strato, ele fica aqui, conforme eu tinha mostrado no outro vídeo. Então vocês conseguem ver que é um jack bem diferente também, ok? E um outro jack que fica também, ele fica no corpo da guitarra, que é apenas o encaixe dela, como a gente vê no caso dessa SG aqui. Então assim, é um jackzinho também bem diferente. A gente pode ver também um outro tipo de jack, que é o desse aqui, que é um pouco mais diferente, mas que também segue o mesmo princípio da SG, ok? Que é o jack direto no corpo da guitarra. Então assim, são vários tipos de peça, porém todas elas trabalham aí da mesma forma, ok? Vamos passar para outra pecinha também, que são os knobs. Lembram dos knobs? Bom, galera, esses knobs aqui existem 1 milhão de tipos, 1 milhão de formas, 1 milhão de modelos, 1 milhão de cores, 1 milhão de etc. Isso aqui você consegue fazer na sua guitarra para deixar ela mais bonita. Iago, isso interfere alguma coisa no som e não sei o que? Não. Então assim, se você tem um preto, quer comprar um branco, se você tem um branco, quer comprar um dourado, isso aí fica ao teu critério, consegue entender? Tem jacks de plástico, jack de metal, knob de metal, knob de madeira, knob de plástico, rosa, preto, vermelho, enfim. Aqui são alguns tipozinhos que eu tirei para vocês. E assim, se vocês puderem ver, cada modelo de guitarra tem um knobzinho já específico. Por exemplo, esses aqui eles são muito comuns nas Stratos, esses aqui são muito comuns nas Les Pauls, na SG, esse aqui também são muito comuns na Les Paul e etc. Então assim, cada modelo já tem um estilo pré-determinado aí. Se você quiser mudar, show, mas se quiser também seguir a tendência, é basicamente isso. E galera, outro ponto que a gente precisa falar, mas que voltando, não vou me aprofundar ao assunto, questão de captadores. Como eu falei, como já tem na apostila de vocês, tem inúmeros captadores que eu coloquei lá no material de apoio como exemplo. Então assim, isso daqui, essa peça é um mundo. Tem gente que toca guitarra há 30 anos e ainda não conseguiu achar o timbre perfeito. É muito uma questão de gosto. Existem captadores graves, captadores agudos, single coils, humbuckers, enfim, 1 milhão de tipos de captadores aí para jazz, para blues, para samba, para rock, de alto ganho, captadores ativos, captadores passivos, esse tipo de coisa. Então assim, eu tô trazendo aqui para vocês somente para diferenciar basicamente um do outro, porque se a gente fosse falar de captadores aqui, eu ia tirar as próximas 50 aulas só para falar disso aqui e não conseguiria falar tudo, ok?
Então, assim, galera, os captadores mais comuns que a gente vê aí, geralmente em todas as guitarras, são os single coils, que são esses aqui, que ele tem uma bobina só. Então, assim, são captadores bem simples, um positivo e um negativo. Vocês veem que ele é. Esse aqui, inclusive, tá bem sujo. Ele é captador que tem polos, ok? E essa parte branca dele aqui é uma capinha, conseguem ver? Então essa capinha também você consegue trocar para uma capinha de plástico, de madeira, enfim, preta, branca, rosa, isso aqui também não interessa. A gente entra no mesmo time dos knobs lá, você pode colocar da cor que você quiser. E o que importa realmente é isso daqui, que é o captador em si. Ele é composto por um ímã, ele é todo enrolado, é, por cobre, né? E aqui ele tem um positivo e um negativo. É uma peça que você tem que tomar extremamente cuidado, que eu vou também falar para vocês quando a gente for para a parte de desmontagem de peças. Esses são dois captadores humbuckers, vocês conseguem ver, que eles como se fossem dois juntos aqui. São captadores maiores, dá outro tipo de sonoridade na guitarra. Iago, mas os dois são humbuckers, por que eles são diferentes? Porque isso daqui, na verdade, é uma capa. Conseguem entender? Essa parte cromada aqui é uma capa. E na verdade eles são desse jeito. Então, assim, tem guitarras que possuem um humbucker à mostra, sim, e tem outros que tem essa capa. Essa capa também pode ser cromada, preta, vermelha, enfim, tem de diversas cores aí. Então, assim, são outros tipos de captadores também que tem. Então, assim, os single coils, geralmente você acha muito eles nas Stratos. Como eu falei, aqui tem 3 single coils, ok? Um do braço, um do meio e um da ponte. Beleza? São captadores que são extremamente comuns nas guitarras, porém, as Stratos também podem ter humbucker, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa daqui é uma SG que é composta o quê? Por dois humbuckers. Vocês conseguem ver? São esses dois aqui. Beleza? Então, assim, não é regra, eu já falei, você pode ver SG com single coil, você pode ver extrato com humbucker, você pode ver guitarra de 1 milhão de formas, porque cada captador ele tem um timbre, ele tem um feeling. Isso vai muito da pegada do guitarrista, não é porque aquele modelo é o modelo X que ela tem que ter humbucker, o modelo Y tem que ter single coil. Isso é uma coisa que você pode montar e pode ficar extremamente livre com relação a isso. Como, por exemplo, é, essa 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 guitarra que eu vou mostrar para vocês agora, ela é composta por dois single coils e um humbucker. E uma outra que eu vou mostrar para vocês agora também é uma que ela é feita apenas com um single coil e um humbucker, que é no caso dessa daqui. Vocês vão se deparar com isso também. Vocês veem que ela tem um humbucker e dois single coils, ok? E é o que? Uma extrato, para vocês verem que isso aqui não é uma forma de bolo. E essa outra aqui, que eu vou mostrar agora também, ela é composta o quê? Por um single coil e um humbucker apenas. E tem guitarras que só possuem um single coil ou um humbucker, enfim. Como falei, isso não é uma forma de bolo, galera. Não fica preso a modismos, não fiquem presos aí a essas questões, a essas formas de bolo que a galera traz. Ah, porque a guitarra tal tem que ser dessa forma. Não, não tem que ser. Isso é o feeling do guitarrista. Beleza? Existem captadores que são diferentes também, que são os blades, que é o que? Olha aqui. Eles têm como se fosse uma listra que ela pega a ressonância por igual em toda a coisa da corda. Conseguem ver? Ela pega a ressonância igual do som em toda a área da corda. Galera, como vocês podem ver, essa Telecaster aqui ela tem também captadores Blade, ou seja, que é essa fita de metal aí que ela consegue pegar a ressonância das cordas em toda a área do captador, ok? Vocês podem estar se perguntando também que tipo de captador que é esse daqui. Ele é um single coil nada mais nada menos com uma capa de metal em cima. Ah, Iago, para que serve essa capa de metal? Na verdade, ele dá um som mais vintage para a guitarra. Consegue entender? Um som mais anos 50, 60 ali. Tanto por isso que as Telecasters e as guitarras também que tem esse tipo de captador, eles têm um som muito peculiar. Conseguem entender? Esse captador Blade na tele não é uma coisa muito comum. Geralmente ela tem um single coil padrão. Mas esse daqui é muito comum
encontrar aí nas Telecasters. E também Telecasters compostos por dois humbuckers, que são dois desse aqui, tanto um aqui quanto o outro aqui, que também é muito comum da gente encontrar. Tanto que vocês podem ver, ó, pegando uma outra Telecaster aqui, ó, ela também é composta por esse tipo de captador com essa capa de metal. Conseguem entender? Aqui foi uma guitarra feita pela minha loja, obviamente ela não está original, mas a captação dela eu mantive. Conseguem entender? E outro ponto, aproveitando que eu já estou com essa guitarra, vocês conseguem ver a diferença da escala dela para a escala desse braço aqui de baixo? Uma tem a escala clara e a outra tem a escala escura. Muitas pessoas, existem inúmeras discussões aí que a escala clara dá mais brilho, que a escala escura o som dá mais ganho e não sei o que a madeira muda na tonalidade das cordas e aquela coisa toda, que é algo que a gente não vai entrar nesse mérito, beleza? Eu particularmente acho muito mais gostoso tocar com guitarras de escala clara, por exemplo, como essa Telecaster aqui. Porém, as escalas claras são mais difíceis de serem encontradas. O que a gente mais vê aí no mundo são as escalas escuras, a trava-língua, né? Então, assim, a gente consegue ver a nítida diferença de uma escala para outra, ok? Se você tem interesse em saber qual é melhor, qual é pior e etc., entra nesses fóruns na internet, veja até vídeos no YouTube, que tem gente que defende tanto um time quanto tem gente que defende o outro time. Eu, particularmente, gosto mais de tocar nesse tipo de escala. A gente vai ver futuramente, quando começar questões de desmontagem, limpeza e essa coisa toda, as escalas elas têm métodos diferentes de serem tratadas, ok? Esse tipo de escala, por exemplo, ela não tem verniz, já essa daqui ela tem, essa daqui ela tá na madeira crua, essa daqui não, essa daqui limpa de um jeito, essa daqui limpa de outro, consegue entender? Então assim, existem algumas frescurinhas com relação uma e outra aí, para vocês ficarem cientes, ok? Como eu já havia falado na aula passada, existem braços parafusados e braços colados. Vocês podem ver que essa guitarra aqui ela possui o braço parafusado, o que é o mais comum no mercado aí que a gente tem hoje de guitarras, que são guitarras com braços parafusados, e também existem guitarras com braços colados, que é o caso dessa Les Paul aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver que ela tem o braço colado, ou seja, não existem parafusos, não existe nada, não tem como você tirar o braço do corpo da guitarra, consegue entender? Então, assim, é melhor, é o que eu falo, a gente também entra em 1 milhão de discussões, galera defendendo com unhas e dentes que o braço parafusado é melhor, galera defendendo com unhas e dentes que braço colado é melhor, e esse tipo de coisa. Eu não vou dar a minha opinião aqui, porque é uma coisa muito pessoal, galera. É uma coisa assim, à medida que vocês vão tocando, à medida que vocês vão aprendendo, isso vai ver. Eu gosto de guitarras X, de guitarras Y, isso é muito uma questão de feeling do guitarrista, entendeu? Então, assim, eu tenho a filosofia pra mim que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, assim, se você entra nesse mundo da música, você começa a ter opiniões. Eu prefiro uma guitarra com a escala clara, eu prefiro uma guitarra com a escala escura, eu prefiro uma guitarra que afina desse jeito, ou eu prefiro uma guitarra com a ponte vibrato, ou eu prefiro uma guitarra com a ponte túnel médio, com uma hardtail, entendeu? Então, assim, a grande questão aqui nessa aula é que eu mostrei pra vocês as infinitas possibilidades que tem um instrumento. Então amanhã ou depois vocês não vão ficar mais boiando do porquê que essa guitarra tem isso, ou porquê que essa guitarra tem aquilo. Conseguem entender? Então, assim, é uma aula um pouco maçante, é uma aula extremamente de teoria, mas é aquela. Quantas informações vocês pegaram nessa aula aí, vocês conseguem levar daqui pra frente, ok? Então, galera, é basicamente isso. Qualquer dúvida, tem a apostilazinha de apoio aí no nosso curso, beleza? E lá exemplifica os tipos de captador, os tipos de ponte e etc. E digo mais, como digo lá na apostila também, caso você tenha curiosidade em saber como funciona determinado tipo de peça a fundo, pesquise sobre. A partir dessa aula você já sabe que isso existe, você já sabe que existe essa ponte, que existe esse tipo de ponte, que existe aquele tipo de ponte. Então, assim, vocês têm mais autonomia para fazer pesquisas para como montar a guitarra de vocês, como vocês preferem. Eu acho mais legal esse do que aquele, enfim. E principalmente, galera, tenham a opinião pessoal. Independente se o artista tal fala que essa é a melhor, o artista Y fala que aquela é a melhor, cara, tenha a sua opinião formada, ok?
Tenha sua opinião formada, porque só assim você começa a se tornar um músico, porque música tem feeling, e feeling a gente precisa ter com instinto. Conseguem entender? Mas enfim, galera, é basicamente isso. Hoje vocês já aprenderam sobre tarraxas, sobre nut, sobre captadores, sobre knobs, sobre é, pontes, sobre 1 milhão aí de pecinhas de guitarra. Como falei, eu estou aqui economizando a vocês centenas de horas de vídeo do YouTube. Beleza? Então a próxima aula a gente vai para uma parada mais prática aí, tranquila. Vamos começar de fato a desmontar a nossa guitarra. Beleza? Valeu, galera. Vejo vocês na próxima aula.